Tem uma galera boa aqui já, Diegão. Tem dois Diegos aqui. Diego Barbosa, Diego Sescato, Franciele Nascimento, Júnior Freire, que tive a honra de conhecer ontem, Sexy Canver, brabíssimo. Ontem, inclusive, rolou um eventaço aqui no Rio de Janeiro. Foi super legal para a gente poder bater um network. Lu, prazer ter aqui. Gabriel, meu parceiro, meu colaborador, fera demais, social media brabíssimo, marqueteiro nato, sensacional. Galera, quem puder abrir a câmera, por favor, tá? Vamos abrir a câmera. A gente está colaborando aqui junto. Quem puder só interagir via texto, por mensagem, também não tem problema. O negócio é interagir por lá. Quero saber uma coisa: quem foi que leu o livro? Quem terminou de ler o livro todo? Quem leu tudo? Diegão, Gabriel. Pô, vocês não estão fazendo dever de casa direito. Não, cara. Não consegui. Vocês não fizeram o dever de casa direito? Deixa eu mandar pro Alan aqui. O Alan tá me mandando mensagem. Já começou? Eu vou falar, ô filho, você tá atrasado. De alguma forma, vocês pararam em qual capítulo? 1 e o 2 vocês leram, né, gente? Capítulo 1 e o 2 vocês deram start. Então hoje a gente vai falar basicamente só sobre o capítulo 1 e 2, tá? Vou abrir aqui para a gente poder também debater alguns assuntos, então por isso que é importante a gente abrir o microfone, vai ter a hora da gente abrir o microfone para poder debater. E acho que a primeira parte mais interessante que me chamou muita atenção quando eu comprei esse livro, eu vi algum criador de conteúdo falando sobre ele, Robo como artista, um método de criatividade, blá, blá, blá. Eu comprei ele sem pretensões, né? Eu fui sem promessa nenhuma. Eu falei, cara, vou comprar esse livro. Eu comecei a ler. E bom que ele é uma leitura bem gostosa, uma leitura bem fácil, tem muitas imagens, então é muito tranquilo de ler. Cara, fui engolindo esse livro. A primeira coisa que já me chamou muita atenção e que foi super reflexiva. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tranquilo. Salve, Alan. Tranquilão, meu chefe. E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi exatamente essa parte aqui. Nada é original. E quando eu olhei, falei, cara, nada é original. Eu comecei a pensar nessas ideias de que, pô, como assim, não é possível? As coisas foram criadas, tem muitas coisas originais. Então, pô, como é que a gente vai pensar que o McDonald's não é uma invenção original? E eu comecei a refletir sobre isso. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, inclusive eu grifei, que foi o escritor Jonathan Lehren disse que quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas. E eu comecei a pensar em produtos que foram feitos a partir de outros produtos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o peixe urbano, né? Alguém aqui conhece o peixe urbano? Provavelmente, aquela questãozinha de cupom e tal. E aí fala assim, cara, porra, porque o cara que inventou o peixe urbano foi genial. Porra nenhuma. Ele copiou o Groupon. Sacou? Ele pegou uma parada que já estava embalada, ele pegou uma ideia que já estava pronta e modelou algo melhor. O Uber, ele foi uma invenção a partir de uma dor, mas já existiam ferramentas para poder curar esse problema de demora de pedir um transporte, de altas tarifas do táxi. Então, ou seja, todas essas ideias elas não partem completamente do zero. Ela sempre tem alguma referência que já passou, alguma ideia que já passou, e aquela pessoa pega algo para melhorar. E quando eu vi isso, eu comecei a pensar e refletir sobre, cara, como que a gente pode criar algo para nós, uma metodologia, um método, um conteúdo, um produto, um serviço, baseado em algo que já existe. Porque se já tem algo que deu certo, porque se tem algo que já foi validado, por que não a gente pegar essa ideia desse produto e elaborar para nós? E aí eu comecei a canalizar essa visão de roubar como um artista.
Porque algo completamente do zero, de fato, é um pouco complexo, é um pouco complicado. E eu comecei a observar que, putz, peraí, vamos pegar aqui. Eu tenho uma referência muito grande que, por exemplo, é o Paulo Cuenca. Acho um cara fenomenal na área de marketing de conteúdo. E eu comecei a analisar o que ele fazia para o conteúdo dele ser tão bom. Eu comecei a entender que ele pegava diversas referências de algo que já existia. Inclusive, é algo que ele diz na metodologia dele. Eu não crio algo do zero. O que está sendo muito falado? Larissa Manoela. Todo mundo falando sobre a Larissa Manoela. O Burger King foi lá, pegou a Larissa Manoela e falou, pô, vamos ganhar dinheiro com a tua tragédia familiar? Vamos. Fizeram um comercial fazendo uma sátira sobre aquela referência daquela dor que ela tinha. Nossa, foi algo genial? Foi, mas foi uma ideia roubada. Foi uma ideia que já existia e eles só trouxeram para dentro da linguagem deles. Então, toda ideia nova que surge, ela é mistura de ideias anteriores, de ideias que já aconteceram, de ideias que já passaram por nós. E quando a gente fala sobre questão de influência, né, como que aquilo ali influencia a gente, eu fiz até uma analogia aqui, onde eu coloquei nós, uma seta para influências, depois ideias e criação. Ou seja, estamos aqui e tem algo que influencia a gente. Nós temos as nossas referências. Baseada naquelas referências, nós começamos a conectar com ideias. Baseada nessas ideias, a gente parte para uma criação. Eu quero mostrar um exemplo para vocês de um exemplo assim, que é bem famoso, né? Principalmente alguém aqui que é do mundo da música, eu sei que o Diego é, o Gabriel também. E existiu uma banda chamada Nirvana, e o baterista dessa banda é o Dave Grohl, que hoje é líder do Foo Fighters. E ele foi o cara que criou um riff de bateria que assim, é um dos mais famosos da história da música. E ele fez uma entrevista com o Pharrell Williams, num podcast, onde ele falou sobre como que ele criou aquele riff de bateria, aquela introdução hiper famosa. Eu vou soltar aqui para vocês, não tem tradução, tá? Mas eu vou falando basicamente o que ele disse aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Faz o joinha se está conseguindo ouvir. Tá bom, mas se puder aumentar um pouquinho, seria melhor, Patrick. Tá, dá pra ver, mas tá um pouquinho baixo. Cara, pior que tá no máximo aqui. Então vai ter que ser isso mesmo. Vai ter que ser isso aqui, né? Vamos lá. Tá, vamos lá. I wanted to be a drumline kid. Like, I wanted to be a drumline kid. Why not? But I can't read music. Primeiro é que ele fala que ele queria ser um baterista quando criança, porque ele queria gravar músicas e I etc. couldn't then, I still can't now. All I wanted to do was be in a line of drummers all playing drums. I was decent. I wasn't like your level. Like, Dude, stop saying I'm a good drummer because I'm the most basic fucking drummer. If you E que ele fala que ele não queria ser um baterista excepcional, que ele queria ser um baterista básico, queria ser um baterista simples. listen to Nevermind, Só queria ser um baterista. the Nirvana Só queria ser um baterista. E é aqui agora interessante que ele vai falar. Quando você ouve o Nevermind, que foi o disco mais famoso do Nirvana, você encontra diversas referências que não tem nada a ver com rock. record, I pulled so much stuff from the Gap Band and E aqui nessa parte ele fala que ele colocou muitas coisas da linha de bateria dele, Nevermind, desse grupo, Gap Band, que é um grupo dance, que não tem nada a ver com o Nirvana. Presta bem atenção agora no que vai rolar. Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's old. Provavelmente vocês já ouviram essa música em algum lugar. Então, essa batida, 4, 4, 4. Olha de onde que ele tirou isso. I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's old. It's old disco.
That's all it is. Pela reação do Pharrell Williams, vocês perceberam que, tipo, porra, mas como assim? O cara tirou uma das introduções de baterias mais agressivas do rock de um disco dance. De uma parada que não tem nada a ver com o que era o Nirvana. Uma parada que não tem nada a ver com o que era o Dave Grohl. Mas o que tinha ali? Referência. E referência não é buscar referência naquilo que eu gosto, naquilo que eu consumo, naquilo que eu vivo. É referência sobre tudo. Então, por exemplo, se meu nicho é seu cabeleireiro, eu tenho minhas referências no meu nicho. Mas eu posso buscar outras ideias de outros profissionais e implementar dentro do meu negócio. E é muito disso que o Austin Kleon fala nesse primeiro capítulo. Que o olhar do Robar como um artista é você conseguir visualizar tudo no mundo e você entender que, cara, eu posso pegar essa ideia aqui e trazer para dentro do meu nicho. E na parte que ele fala sobre lixo que entra é lixo que sai, é que o nosso trabalho é colecionar ideias. Quando eu entendi isso, o meu processo criativo, ele funcionou muito melhor. Porque ninguém acorda aqui criativo. Ninguém acorda e fala assim, porra, hoje eu tô super criativo. Caramba, vou tomar minha dose de criatividade para poder pensar melhor. Não. Tem dia que a gente acorda que a gente não quer nem pensar. Mas e aí, se você tiver que executar isso, como é que você vai executar? Você vai colecionar ideias. E você vai ter um banco de ideias. Você vai ter banco de referências para que você possa olhar e se espelhar. Trazendo para a área de criação de conteúdo para Instagram, o Instagram ele nada mais é do que um replicador de ideias. Eu me incluo nisso, a gente sempre pensa, putz, eu tenho que criar algo original. Eu tenho que criar algo do zero. Eu tenho que criar algo que vai impactar muitas pessoas. Só que, galera, o conteúdo, ele é completamente sentimento. Para a gente pensar num conteúdo que vai gerar valor, que vai gerar impacto, que vai gerar engajamento, a gente tem que pensar no sentimento que a gente quer traduzir para as pessoas. E esse sentimento, ele não vem do zero, ele já existe. E um conteúdo, ele não é uma ideia que vem do zero, porque ela já existe. Então, quando eu for criar conteúdo, eu tenho que ter uma lista de referências. Eu tenho que colecionar ideias. Então, como é que a gente pode colecionar essas ideias? Estou aqui no Instagram, estou aqui rolando esse feed, vi um conteúdo que me interessou e falei assim, opa, eu posso pegar isso aqui e trazer para dentro do meu nicho. O que eu faço? Eu vou lá e salvo. Cria um banco de ideias dentro do Instagram de vocês. Na área de salvar, começa a salvar, cria pastas. Quando você salva um conteúdo, ele te dá a opção de criar pastas de salvamentos. Então você pode criar ali ideias de conteúdo, sabe? Conteúdo tipo X, conteúdo que eu posso fazer no Reels, conteúdo que eu posso fazer nos Stories, conteúdo que eu posso fazer no Carrossel. Começa a colecionar essas ideias, começa a colecionar isso, porque isso vai funcionar demais na hora de você criar. E aí quando você vai estar ali na tua hora de criar, pô, vou criar aqui meu conteúdo da semana, o que tu vai fazer? Vou acessar o meu banco de referências. Que nesse banco de referências eu vou conseguir me inspirar para poder criar diante daquilo que eu quero fazer, diante daquilo que é o meu nicho, que é a minha essência. E quando a gente fala de essência, no livro ele cita a árvore genealógica criativa. E eu vou contar uma história minha, tá, pessoal? Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu sou publicitário de formação, eu comecei a trabalhar marca digital mais ou menos 2019 para 2020. E eu achava que eu tinha que ser aquele cara engomadinho, sabe? Tinha que ser aquele cara bem vestido, falar bonito, tipo um Bruno Perini, um Thiago Nigro, porque eu vi esses caras fazendo, então eu falava assim, não, para eu ter sucesso eu tenho que ser isso aqui. E eu comecei a criar conteúdos me baseando nesses caras, falando bonitinho, falando fofo. E teve um amigo meu que falou assim, porra, Patrick, essa parada tá maneira não. Eu falei, pô, sério, mano? Por que não tá maneiro? Ele falou, cara, não é você. Não é você que tá falando aí. Tu tá montando um personagem que não tem nada a ver com o que você fala. Tu
tá montando um personagem que, pô, beleza, tu trabalha, a parada tu tá começando, só que resgate a tua essência. E eu falei, pô, isso é verdade. E quando ele fala aqui sobre árvore genealógica criativa, é sobre a essência. É sobre a gente revisitar o nosso passado. É sobre a gente visitar as coisas que nós sempre gostamos quando éramos criança, quando éramos adolescentes, porque isso não só vai aflorar a criatividade, como isso vai conectar com o seu público-alvo. Eu fiz um conteúdo na semana passada, eu fiz um reel sobre um comercial lá da gringa, onde eles utilizaram uma sátira daquele filme Curtindo a Vida Doidado. Alguém aqui conhece esse filme? Cara, esse filme é sensacional. É um filme do final dos anos 80 e é um filme que eu curto demais, cara, demais. Assim, porra, é um filme ótimo. Quem não viu, veja. E, pô, aquilo ali fez muito sentido para mim, porque me conectava, porque eu revisitava o meu passado e aquilo ali me conectava de uma forma muito natural, muito verdadeira, porque fazia parte da minha essência. E quando eu criei aquele conteúdo ali, que eu roubei aquele conteúdo também de uma pessoa, eu peguei aquele conteúdo ali, criei de uma forma muito natural, muito da essência, porque eu revisitei minha árvore genealógica. Quando eu coloquei esses quadros aqui, que remete muito ao punk rock, uma arte mais do punk, e eu coloco esse quadro do Batman aqui, o que eu quero fazer com isso daqui? Até o Diego, eu vou até abrir a palavra um pouquinho para o Diego, porque ele fala muito sobre linguagem não verbal. Mas o que eu quero com isso aqui? Gerar identificação, porque tem a ver com a minha essência, tem a ver com o meu estilo, tem a ver com o filme que eu gosto, tem a ver com a música que eu escuto. E quando eu resgato essa essência, o que eu consigo ser? Mais criativo. Porque eu começo a ter um olhar de roubar como artista, de pegar outras ideias, sem esquecer da minha essência. Diegão, fala um pouquinho sobre linguagem não verbal, como que esses elementos gráficos eles podem também influenciar muito na nossa comunicação e na nossa criatividade. Tu que é um cara super de comunicação, fera. Vou abrir o microfone para você, para tu poder dar uma palavra sobre isso, pode ser? Opa, massa, vamos lá. Cara, o que a gente pensa de comunicação não verbal, primeiramente, é aquela que não existe palavras. Então, o que não existe palavras? Coisas visuais. Corpo fala. Eu trabalhei muito tempo, na verdade, com educação física, fui formado, tive academia e tal. Então, dá para ver a pessoa que tem um porte atlético e tem uma postura. Então, já na postura você pode observar o posicionamento da pessoa, o branding que ela causa com essa postura. Trazendo para os elementos gráficos, assim, que nem o Patrick falou, como, por exemplo... Chega, eu ajeitei a minha postura aqui na hora, viu? Quando tu falou. Mas é isso mesmo. E eu aconselho todo mundo que está fazendo isso aí, alinha sua coluna aí. Encosta as costas na cadeira aí, vamos lá. Por que acontece isso, cara? A gente trabalha muito sentado, quando trabalha muito sentado, a gente vai esparramando na cadeira, é normal que isso aconteça. Trazendo aí para elementos, por exemplo, do Instagram, que o Patrick trabalha muito com isso, inclusive ele está me ajudando com os posts, com a organização, tudo mais, tal. Está sendo muito massa. São os elementos que você coloca, as cores que você define, como que você vai aparecer na foto, se caso for uma foto, né? Uma foto, uma arte, com um fundo atrás, igual, por exemplo, eu estou aqui, tem um fundo atrás, tem uma lettering, né? Que chama no arte, que é a parte escrita, os elementos visuais que compõem a arte, enfim. Mas tomar cuidado também para não ser uma poluição visual, bater o olho e ficar, peraí, eu não estou entendendo. E, assim, o minimalista também resolve, tá? Então, você pode realmente, partindo do assunto que a gente está aqui, pode ter influências de pessoas que usam esses elementos mais básicos, minimalistas, igual, por exemplo, o Dave Grohl usa nas músicas do Nirvana, usou na música do Nirvana, que são coisas simples e são geniais, que isso funciona também. Então, é mais você olhar para esse tipo de visual, porque se gerar, em alguma forma, em algum modo ali, uma incongruência na pessoa que estiver olhando para a sua foto ou olhando para o seu vídeo, ela vai duvidar da sua potencial capacidade. E realmente isso acontece. E como que ela vai observar isso e notar isso, na verdade? Primeiro, pela sua aparição, e vai ver o que você vai falar e tal. Se tiver alguma coisa incongruente, o cérebro dela já vai imaginar assim, peraí, deixa eu ver a linguagem corporal desse cara aqui.
Vamos ver se ele está se portando como ele está falando, porque aí sim aparece, somente quando tem incongruência, é quando aparece aquela porcentagem lá, 55% é visual, 20% é não sei o que, e 7% é o que você fala. É quando tem incongruência, não é em todas as ocasiões, porque o que você fala também é importante. Mas como a gente está falando de comunicação não verbal aqui, então o visual, sim, ele se importa muito na composição da sua imagem. E isso também é um reflexo de valores genéticos, né? Essa figura aqui, ela me chama muita atenção. Massa. Eu acho muito legal, né? Aqui quem está vendo direito. O pai tá com uma camisa listrada ali deitada, a mãe com a camisa listrada, né, em pé, e nós somos um jogo da velha eterno. Por quê? Cara, a gente nasce sem valores nenhum, sem ideias nenhum, a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente só chegou no mundo, né? Há teorias de que na gravidez a gente recebe, seja um outro papo. Papo que o Marcelão, se tivesse aqui, ele poderia falar. Mas qual é a ideia que ilustra muito bem isso aqui? Cara, nós somos um reflexo, uma mistura do nosso pai e da nossa mãe. Nós carregamos crenças e valores dos nossos pais. E o que ele já diz aqui de cara? Que nós também não somos originais. Nós não temos nossas ideias originais. De alguma forma, de algum modo, nós temos a visão que nossos pais mostraram pra gente. Então, vai muito além da gente falar de conteúdo de Instagram, vai muito além da gente falar de marketing. A criatividade é uma coisa que está imposta dentro de nós. Isso aqui carrega muito sobre a nossa influência, carrega muito sobre o que a gente tem como referência, carrega muito sobre como que a gente consegue inspirar essas influências, essas referências e expirar para o nosso trabalho, para o nosso conteúdo, sabe? Para tudo que a gente vive. Um outro insight que ele coloca aqui, que eu acho muito interessante, é mantenha um arquivo de furtos. Né? Viu algo que vale roubar? Coloca no arquivo. E a decisão você toma depois. Foi o que eu falei sobre a pastinha no Instagram. Né? Cara, viu uma parada aqui, pô, isso aqui é interessante. Tu não precisa ficar pensando, ó, ela já tá com o caderno ali cheio de ideias. Tu não precisa ficar pensando, mas será que isso aqui é bom? Cara, toma essa decisão depois. Porque existem dias e dias. Tem dias que tu tá mais criativo e que tu vai olhar uma parada, tu vai falar assim, cara, isso aqui é foda, eu vou fazer um conteúdo agora, pum, fiz. E tem dias que tu não tá, mas, pô, olha só, isso aqui vale a pena eu guardar. Em alguma hora eu posso utilizar. Então, assim, você carregar um arquivo de furtos, e não é só no Instagram, não. É o que o Alan mostrou e é o que eu também fiz, só que a gente vai falar isso no outro capítulo, onde ele fala sobre ferramentas analógicas, que é utilizar papel e caneta. Que é você, cara, escrever. Tipo, putz, tive uma ideia, escreve. E as melhores ideias vêm no banho, né? Porque é no nosso ócio criativo. Porque quando a gente não está fazendo nada, nossa mente está ali totalmente vazia e a gente começa a maquinar diversas ideias. Então, você carregar uma ferramenta onde você puder escrever, onde você puder guardar essas ideias, vai ser muito importante para o teu olhar para roubar como um artista. Beleza? Alguém quer falar sobre... Esse livro também é muito legal, não óbvio. Galera, uma recomendação aqui também, não óbvio. O que ele traz nesse livro aqui? Ele traz exatamente o que o Patrick está falando. Quanto mais coisa você tiver contato, mais conexões neurais você vai poder fazer quando você está criando alguma coisa, quando está resolvendo algum problema. Ele ensina nesse livro como que ele categoriza, ele faz um apostilamento aí de ideias totalmente aleatórias, mas que elas se conectam em algum momento da vida, quando você vai criar alguma coisa, enfim. É bem legal, recomendo. Porque é o conjunto de referência, né? Quanto mais referências você tem, mais criativo você fica. Né? Quanto mais vazio você é, menos criativo você é. Por quê? Porque você não tem visões, você não tem referências, você não sabe para onde olhar. Eu quero abrir aqui a discussão agora rapidinho entre a gente, para a gente pular para o capítulo 2. Qual o principal insight que vocês tiveram nesse capítulo 1 em questão de transformação de visão? Tipo, cara, eu pensava que isso aqui eu tinha que criar algo do zero e agora eu vejo que eu não preciso criar algo do zero. Tá? Vou começar pelo Alan. Qual foi o principal insight que tu teve, Alan, nesse capítulo 1?
E aí, galera, boa noite. Eu acho que, assim, Patrick, cara, assim, eu acho que o livro, assim, é muito top, porque ele já quebra essa ideia de que a gente tem que ser original, né? A gente tem que criar algo do nada, e no capítulo 1, se eu não me engano, é no 1 mesmo, no 2, eu não lembro agora, ele fala que nada vem do nada, né? Ele fala que nada vem do nada. Então, é natural que um artista ele tenha, né, que ele roube a arte das outras pessoas para criar a sua. E aí tem a questão do lixo que ele falou, né, que o lixo que entra é o lixo que sai. Sim, Tipo, a gente tem que receber essas ideias e tem que estar colocando para fora, né? Você não pode estar ali guardando as ideias para você, você tem que estar criando alguma coisa. E assim, para mim só essa quebra assim de paradigma, porque querendo ou não, a gente tem aquilo no nosso consciente de tipo, ah, não, pô, se eu tô aqui roubando uma ideia, é algo errado e tal, algo ruim. Não, ele quebra totalmente essa ideia e assim, já te transforma assim no primeiro capítulo, né? E ele fala que todo conselho é autobiográfico, ele já está falando é, que ele vai o livro que ele está escrevendo é algo teórico, é algo prático que ele praticou, que ele viveu na vida dele assim. Então, só para mim isso é foda assim. Eu fiz várias anotações aí de coisas que você falou, de coisas que você já comentou. Eu achei massa também essa tua dica, né? Que o próprio livro fala, e você falou também para a gente ir anotando. Caraca, minha leitura ficou totalmente diferente, porque você não esquece tanto, né? Quando você vai anotando. Você pode ler, você pode gostar, mas se você anotar, velho, você esquece na hora. E isso já atrapalha quando você for ter, né? For fazer esse furto criativo. Se você não anotar, você vai esquecer. E aí você anotando, não, registrado, você pode consultar depois e mesmo assim e além de poder consultar depois, só de você estar escrevendo, fica gravado ali na sua mente. Então, assim, só essa quebra de paradigma, de falar que nada é original, né? Dá vários exemplos ali. Ele escreve tipo como se fosse um artigo com vários exemplos, mas para falar que até as ideias dele ali, ele tá. Não foi ele que falou, né? E no próprio livro ele fala que teve um cara lá que fala que tudo já foi dito, né? Tudo já foi dito. é bíblico, né? Tá na É, Bíblia, em é, Eclesiastes. não há nada de novo no sol, né? Tudo já foi dito só que nem todo mundo escutou, então você tem que falar de novo. Então eu achei muito isso muito massa assim. Da dica que ele dá para você roubar de várias pessoas, não roubar de uma, roubar de várias. É. E pô, achei muito bom, muito bom. Ele tem também uma parte, né, que ele fala assim, que o Paul McCartney, ele assumiu, né, que, cara, os Beatles, ele foi cópia em algum momento de alguém. Sim, Fiz até um post, né, nessa semana sobre o Bruno Mars, né, quando ele era criança, ele era cover do Elvis, sabe? E se ele não começasse imitando alguém, não existiria Bruno Mars, e sacou? até hoje a gente vê as referências, né? Do É, Elvis dele. total, mano. O cara tipo, tem várias referências, sabe? E ele só é o que é por ter essas referências. E tem uma parte também que fala muito sobre isso. Cara, quanto mais referências você tem, quanto mais cópias você tiver, chega um momento que você se torna 100% original. Porque você começa a ter tanta referência, que, cara, aquilo que uma vez soou como cópia, hoje soa como algo original. Sacou? Alguém mais quer falar sobre um insight importante? Alguém mais para levantar a mão aí? Vocês estão muito quietos. É porque é o primeiro encontro. Na próxima, eu vou recomendar para vocês tomarem uma cervejinha, tomarem alguma coisa para poder se soltar mais. Eu tenho certeza que vocês vão falar um pouquinho melhor. Então, galera, vamos pular para o capítulo 2, que é o não espere até saber quem você é para começar. Quando eu estava fazendo as anotações para o encontro de hoje, tem um exemplo no livro que ele fala sobre o Kobe Bryant, só que eu fiz uma análise com o Michael Jordan. O Michael Jordan ele é o maior jogador de basquete da história. O maior fenômeno, é o Pelé do basquete, para a gente resumir assim. E eu fiquei pensando, né, cara, o Michael Jordan, ele é, porra, pica, e tem um documentário na Netflix que é sobre o Michael Jordan, e eu fiquei pensando no seguinte, imagina se o Michael Jordan esperasse até ser pica para começar. Ele não seria pica. Imagina se o Messi esperasse, porra, ser bola de ouro para começar. Ele não seria campeão do mundo.
Imagina se o Bruno Mars esperasse ser o sucesso que ele é hoje para começar. Então nós... Nossa, que pigarro horroroso. A gente não precisa esperar ser criativo para começar. Porque de alguma forma a gente vai começar ruim. A gente vai começar criando algo ruim. A gente vai começar criando algo que não vai estar 100% bom. Só que como é que você pega a prática de ter uma visão criativa, de ter um olhar criativo? A partir da execução. E muita gente peca nisso, né? Não só a questão de criatividade, mas, cara, do empreendedorismo, de começar um novo negócio, de ficar esperando, não, vou esperar o momento certo. Cara, não existe momento certo. Não existe momento certo. Você tem que começar, é isso que a Franciele disse, você tem que começar com aquilo que você tem. E não existe o, se tá com medo, vai com medo. Não, porque se tu tiver com medo, tu vai falhar. Vai com coragem. Porque a coragem é a pessoa que tem medo, mas ela tem atitude suficiente para enfrentar aquele medo. Se prepare e vai, velho. Sabe, não espera, vou esperar acontecer. Pô, não, hoje eu vou deixar de postar aqui no meu Instagram, porque, pô, acho que não vai estar legal. E não vai estar legal para quem? Você não sabe para quem vai estar bom se você não compartilhar. Já estou até pulando um pouquinho sobre o compartilhe seu trabalho. Mas isso é uma realidade, porque se você ficar esperando, vou ver aqui quando que vai estar bom, você não vai saber se está bom. Porque o Instagram é uma rede social, para socializar. Ele é uma ferramenta para socializar. O início e o fim é o humano. Você só vai começar a metrificar, entender o que funciona, o que não funciona, o que é criativo e o que não é, quando você fizer. Cara, tem post meu que bateu 1 milhão de visualização. Tem post meu que bateu 200. Tem post meu que, porra, 10, 15, 20 mil visualizações, alcançou 15 mil pessoas no post estático. Mas tem post que alcançou 400. E tá tudo bem. Se eu ficar só esperando o momento ideal para começar, cara, nunca vai rolar. Sacou? Eu tinha colocado até aqui uma setinha para o Marcelo falar sobre isso, só que o Marcelo teve um problema também, ele não pôde estar aqui. E tem uma outra etapa no livro que ele fala que eu acho muito, 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 muito interessante, que eu já ouvi em outro podcast, né, algumas pessoas falando, que é o fingir até conseguir. Essa expressão, ela é americana, não lembro se é fake it until you make it, acho que é um negócio assim. Fake it until you make it. Until you make it, isso daí. Tipo inglês tá em dia, velho. Pô, tá bom, maravilha. Fisk. Cara, eu acho isso daí muito interessante, com os seus devidos perigos também. Eu ia falar isso, mas tudo bem. Eu acho legal a parte que fala sobre energia positiva, atrai energia positiva, né? Então você ter uma visualização mental daquilo que você quer ter, da onde você quer chegar, isso é muito, muito, muito interessante, porque se você visualizar, pô, qual é o livro que eu quero escrever, né? Que inclusive é um dos capítulos, então, pô, como que eu quero ser visto? Como eu quero que as pessoas me vejam? Né? E aí você começa a visualizar isso, e você começa a internalizar e executar isso. Então, por exemplo, se eu quero ser visto... Escreva o livro que você quer ler, né? Que você quer ler, exatamente. Que a pessoa que você quer ver, né? É isso. Né? Então, por exemplo, se eu quero ser visto como um cara, eu quero ser visto como um profissional de marketing digital, que, pô, as pessoas têm uma visão que eu sou um cara criativo, que eu sou um cara comunicativo, né, que eu tenho sucesso no que eu faço, e sucesso é relativo, isso aí a gente pode falar depois, mas eu quero que as pessoas me vejam assim. Então, o que eu preciso fazer para as pessoas me verem dessa forma? Vai muito do gatilho de autoridade, da base de segurança na pirâmide de Maslow. Né? Eu acho essa parte do fingir até acontecer muito interessante, porque não é fingir, é você fazer até as pessoas te reconhecerem como. Agora, tem a parte... Oi, Franciele, pode falar.
Vou aproveitar Até vou entrar um pouquinho dentro desse contexto, né? Eu também sou coach pessoal e treinadora de inteligência emocional, então entra nesse assunto que acaba entrando da parte de identidade, de crenças, e o que acontece muitas vezes, né? Vou fingir. O cérebro, ele acaba emitindo pra gente que, você tá mentindo, você tá vivendo uma mentira, e na verdade você tá mudando, reprogramando para ser o que você realmente quer ser. Hoje eu não sou, né? Porque assim, a nossa situação atual, ela não determina como que eu vou estar daqui a uma semana, um mês, um ano. O que determina são as nossas decisões, o nosso comprometimento e fazer o que tem que ser feito. Então, a reprogramação de crenças, ela é diária. Acho que foi até ele que colocou lá no grupo, que a gente até colocou algumas coisas lá referente a isso, né? Sobre reprogramação mental. Então, ela é tanto diária, como também tem técnicas que dá para fazer, de PNL, Theta Healing, dentre outras, que ajudam nessa reprogramação. E é realmente, assim, é como se você fosse descrever, você desenhar mesmo, ou imprimir, enfim, montar um mural dos sonhos, vou colocar nesse sentido para vocês entenderem, Sim. e você visualizar isso ali diariamente. Só que se você coloca um som, se você traz, falas, escutando assim, e se imagine que roupa vai estar vestindo, qual que é o perfume, quem vai estar com você, qual que vai ser o local, e quanto mais detalhe isso você for colocando, imaginando, visualizando isso, mais real vai se tornando, porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é o real do imaginário, por isso que essas técnicas, elas funcionam. Claro que a gente tem que colocar, tem que acreditar, né? Porque se eu não acreditar também e não fazer, não vai acontecer nada. Vou continuar na mesma. Então, realmente, programação mental para trabalhar a tua identidade de quem você quer ser, né? Na verdade, já está dentro de você, mas vai a questão de você colocar isso em prática, tirar para fora aquilo, porque devido às crenças a gente acaba se deixando de lado, né? Né? E realmente isso daí ele faz muito sentido. Eu acho que pode ter um lado negativo. Vou até abrir discussão para a gente falar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu acho também muito interessante, por exemplo, é uma técnica que hoje eu tenho escritório, mas eu trabalhava de casa no início. E o que eu fazia quando eu ia trabalhar de casa? Cara, eu não trabalhava de regata, short e chinelo. Eu me arrumava para trabalhar de casa. Sabe? Por quê? É posicionamento. E quando você, se arrumava, botava uma camisa maneira, botava uma calça, botava um tênis, né? Se arrumava ali, botava um relógio, passava um perfume. Por quê? Aquilo dali era muito questão da tua ambiência também. Você criava uma ambiência para você se colocar num posicionamento de que eu sou importante. Eu tenho um papel importante nesse local aqui. O que eu acho que pode ser um lado negativo desse fingir até não ser? É a frustração. Não do não acreditar, né? Que, não, eu quero ser, vou batalhar, eu tenho isso aqui muito fixo na minha mente, sei que não é de agora, mas eu vou estar ali. Mas, por exemplo, a gente sabe que, cara, rede social é um local que você posta aquilo que você quer que as pessoas vejam. Onde que está a frustração? É naquela mentira que você conta para si próprio. Por exemplo, quando você vê um perfil colocando aquele lance Edu Hotmart, para vendas. Vocês sabiam que existe um site que faz isso? Não necessariamente aquilo dali é uma venda que a pessoa está gerando. Existe um site que você compra para poder você ter aquele vídeo do Pixzinho aparecendo ali. Venda confirmada. E aí tu imagina a cabeça da pessoa, eu acho isso muito, muito, muito estranho, muito ruim, porque ela não está enganando as pessoas, ela está se enganando. Que ela está colocando que ela está vendendo muito. E ela está ali, cara, tô vendendo muito, fez milhões e pá, e não tá. Só que na rede social, ela está vivendo a vida que ela quer mostrar para as pessoas. Mas na vida real, ela não está vivendo isso. E sabe o que isso vai acarretar? Depressão, ansiedade, frustração. Né? Então, o fingir até você conseguir fazer, até acontecer, ele é muito interessante a partir do momento que acontecer isso que a Franciele falou.
é você visualizar, é você colocar para fora e é você executar essas tarefas. Agora, quando você começa a mentir demais, e a mentira ela nunca é boa. Quando você começa a mentir demais, acontecem coisas bem prejudiciais. O Diego levantou a mão primeiro, e aí depois o Alan dá continuidade. Pode ser? Cara, justamente isso, eu criei um carrossel para postar, eu não postei, eu segurei, porque a gente quer ser perfeito, né? Mas eu vou postar. O que é exatamente isso, cara? O segredo é fingir até conseguir. Aí eu perguntei aqui se você acredita nisso e tal, e coloquei uma pergunta. Como que eu faço para as pessoas acreditarem em mim, mesmo eu não tendo nada disso? Aí eu coloco assim, que você tem que... você pode até fingir que você está no nível que deseja, mas na verdade você tem que acreditar, porque acreditar você coloca no seu cérebro que você vai estar no nível que você vai querer chegar. O fingir é manipular. Tanto é que você colocar a palavra fingir no Google, ele vai colocar aqui, ó, ocultar o sentimento, intenção, pensamento, fazer parecer real, que é falso ou inexistente. Então você está sendo falso. Eu concordo até com o ponto de vista do autor, mas eu discordo totalmente de usar essa estratégia para você chegar onde você quer chegar. Fingir não é o melhor lugar para você fazer isso, na minha opinião. O Felipe Tito usou disso, né, nas palestras dele, ele fala sobre isso. Quando ele forjou uma publi da Nike, e aí a Nike ligou para ele depois, pô, e aí, você gostou? Tipo assim, ele colocou um stories do tênis da Nike, botou, obrigado Nike, foi a cor excelente, caramba, que eu gostei, isso aqui foi puro caô, ele comprou o tênis da Nike. Só que a Nike ligou para ele, e tipo, porra, e aí, Tito, tu gostou, caralho? Assim, ele fingiu a parada e aconteceu. Só que, brother, existe um risco enorme. Claro. Entendeu? Alan, manda aí. Alan até mudou aí, ó, o visual dele. Agora ele tá no escritório, super clean. Aí sim. Fala aí, irmão. Tipo, até essa questão aqui do escritório aqui, por exemplo. Que todo mundo sabe que não é escritório, vamos supor. Mas até para mim passa uma outra impressão, entendeu? Psicológica. Porque talvez aqui com a minha parede branca, nem para mim mesmo eu estou transmitindo, eu acho que essa é a questão. Eu estou transmitindo, na minha opinião, aquilo que eu quero mostrar para as pessoas, entendeu? Aqui parece que eu estou assim, jogado, sei lá, mas eu estou até de calça, porque eu estava trabalhando, trabalho em casa, mas eu também trabalho vestido. Calça e tal, muitas vezes na reunião eu coloco... Vou pedir para você ficar em pé e dar uma voltinha. Tô zoando, ou não? Para provar. Boa. Ele provou. Social. Por quê? Cara, eu acho que assim, eu peguei essa frase para mim e interpretei, né? Essa frase que ele falou de finja até conseguir ser. Eu acho que é o processo de você se tornar, né? Torna-se aquilo que você quer parecer ser para as pessoas. É o processo. E no processo, por exemplo, se eu quero ser um empreendedor, então eu vou ter que começar a me vestir como empreendedor, que é um processo, vou ter que começar a pensar como empreendedor, vou ter que começar a agir. Eu não preciso ter uma empresa, por exemplo, para ser um empreendedor, não. É a empresa que vai fazer eu me tornar um empreendedor ou é o empreendedor que vai gerar uma empresa, por exemplo. Eu acho que essa é a questão, pô. Então, se eu quero ser aquilo, eu acredito que eu quero ser, então porque eu tenho capacidade de ser. Então eu sou. Então é questão de você querer transmitir a ideia que você quer passar para as pessoas. Entendeu? Eu acho que é óbvio que tem uma linha tênue, né? Você não pode... eu acho que assim, o fingir está muito de você não utilizar as coisas externas, mas sim precisar das coisas externas para conseguir mostrar que você é aquilo. E o ser está de você utilizar coisas externas para você mostrar aquilo que você é, aquilo que você está se tornando. Por exemplo, se eu for gravar um vídeo aqui, vou virar influencer, vou gravar um vídeo, eu for para um restaurante, que eu não costumo muito ir, mas eu quero ir para um restaurante para passar aquela mensagem para as pessoas e tal, de sucesso, não sei o quê. Cara, eu acho que isso não é algo negativo, propriamente dito. Tá ligado? Se eu sou uma pessoa de sucesso, se eu tenho uma mentalidade de sucesso e quiser usar do ambiente para mostrar isso, é válido. Agora, por exemplo, se eu não me sentir uma pessoa de sucesso, se eu não me sentir essa pessoa e for para um ambiente assim, para fingir algo que nem eu acredito que eu sou, aí sim, aí que tá a mentira. Eu acho que essa é a questão. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né?
Esse é o ponto. É por isso que eu falei, não usar a palavra fingir, porque a palavra, realmente, a palavra tem poder, tá? E outra, cara, você já é autorizado para prosperar na sua vida. Não interessa o que você vai fazer. Vai e vai com Deus. Mas, cara, não usar o fingir porque você tá se enganando. Por isso que eu gosto de usar o acreditar até conseguir. Eu gosto mais dessa abordagem, saca? Sim. Que aí você com você mesmo, você já sabe que você tá fazendo bem. Você não tá fingindo e mostrando falsidade. Esse é o problema. Mas ótima a sua colocação, muito bom. É um ponto de vista excelente. Fala, Franciele. E também relacionado a isso todo que vocês colocaram ali, tem a ver com a crença da capacidade, né? Eu sou capaz. Se eu acredito que eu sou capaz, eu vou lá e faço. Então, eu posso, né, trazer essa parte da mentira, que eu vou ficar nesse cenário ali, mas não trazer num extremo de fazer algo que realmente vai ser prejudicial para mim e para outras pessoas também, mas olhar, poxa, não, eu fui lá, fiz, consegui e valeu a pena passar por tudo que eu passei para chegar lá. Daí vai trabalhando também a tua autenticidade, né? Trazendo isso pro ambiente ali de criar conteúdos, da criatividade, né? Trazer a tua jornada, a tua história. Então, isso também é uma coisa que conecta muito. Você trazer, não precisa necessariamente você mostrar, poxa, agora eu tô mal, não tô bem financeiramente. Você não vai mostrar as coisas também ruins, né, gente? Mas tudo tem um limite. Só que aí você vai mostrar aquilo que é necessário, que também possa inspirar outras pessoas. Dizer, olha, eu consegui sair desse ponto A, tô no ponto B, agora eu posso te ajudar também. Não, e isso daí, ele é legal. Cara, autenticidade é o que vira a chave de qualquer negócio. E quando ele fala assim, você copiar só de uma pessoa é plágio, mas se você copiar de 100 pessoas é original, é justamente esse conjunto total de referências, sabe? Porra, se você pegar só uma pessoa, não, eu vou fazer o que essa pessoa faz, você vira um cover daquela pessoa dali. Agora, peraí, porra, tem esse cara aqui, porra, tem o Paulo Cuenca, mas tem o Strider, mas tem o Diamant, e esses caras beberam da fonte de Freud, de Jung e de Maslow, e você começa a fazer várias conexões com várias coisas, e tu começa a entender que, cara, eu posso pegar todo esse conjunto de coisas aqui que me agrega, esse conjunto de referências, e eu posso trazer um olhar original para mim. E é lógico que isso leva tempo. Isso não vem de uma hora para outra. Mas você começa a ter um caminho por onde trilhar, porque uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa é a criatividade do fato de criar. E criatividade é a atividade de criar. Quanto mais você cria, mais criativo você fica. Quanto mais referências você tem, mais criativo você fica. E quando você tem esse olhar de você colecionar essas ideias, né, e o fingir até acontecer, o acreditar até acontecer, eu vejo muito dessa forma, sabe? É de que, pô, eu estou começando hoje. Eu vou mostrar para as pessoas que eu estou começando. Mas eu posso sim colocar ali que, pô, eu entendo do que eu falo, né? Eu posso transmitir segurança naquilo que eu falo por, porra, cara, foda-se que vão me chamar de blogueirinho, foda-se que vão me chamar de blogueirinha. Tá ligado? Eu estudei para poder estar falando sobre isso aqui. Então eu posso falar. E quando eu falar, eu quero transmitir uma autoridade a nível de que eu vou me colocar como grande. Eu não vou colocar como eu sou pequeno. Pô, comecei agora, sou um profissional. Pô, tu vai falar, não, eu estou começando agora, então eu estou aprendendo. Não, cara, não é também que você vai se colocar como fodão da parada. Mas é que você vai, porra, se eu estudei sobre aquilo ali, eu vou falar com autenticidade, eu vou falar com originalidade, eu vou falar com segurança de que eu entendo aquilo dali. Então, acho que o fator de você começar copiando, ele é um baita norte, sabe? É você selecionar referências para você startar. E eu até coloquei aqui uma atividade, uma coisa que eu implemento também no meu dia a dia, que é você selecionar 3 das suas maiores referências. Quais são as 3 das suas maiores referências no seu nicho? E tu começa a beber daquela fonte. Tu começa a entender, tu começa a ver. Quem já passou pela minha consultoria, o Diego já passou, eu falo isso.
A gente separa ali as referências, cara, quais são as tuas principais referências? E o cara coloca lá no briefing. Falei, agora eu vou pesquisar mais 3 referências do teu nicho para a gente fazer um brainstormzão sobre isso aqui. E a partir disso daqui, a gente começa a ter uma explosão de ideias. Não só de que criar conteúdo, mas como até um branding. Como até a comunicação. Como que eu vou falar? Porque tu começa a canalizar. Cara, pô, eu vou fazer uma live. Antes de eu fazer uma live, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de consumir live de outros profissionais que eu gosto, para poder me inspirar. E aí, quando eu vejo aquilo, eu me sinto inspirado e pronto para executar. Porque eu me inspirei, eu visualizei, eu copiei, modelei algumas coisas e comecei. Antes de começar aqui, eu estava vendo vídeo de pessoas que me inspiram. Para quê? Cara, uns falam que é questão de meditação, outros falam que é inspiração, enfim. Eu começo a ver aquilo dali porque eu começo a me visualizar naquele caminho. Então, cara, vamos supor que eu vou estar num palco aqui falando para vocês e eu começo a me inspirar com aquilo. Pum, vou consumindo, consumindo, consumindo. E vai me trazendo energia para poder soltar a minha voz. Vai me trazendo mais coragem para soltar a minha voz, para me comunicar da maneira que eu quero. Sacou? Então, assim, se hoje algum de vocês estão perdidos no que fazer, cara, pega o nicho de vocês e coloque 3 referências, para também não começar com muita coisa, porque senão se torna uma obesidade mental. Separa 3 referências e não coloca o pica do mercado. Agora você fala, vou falar sobre mercado financeiro. Quem que eu vou começar copiando? Thiago Nigro? Não. Natália Arcuri? Não. Tu vai pegar o cara que está ali na média, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, porque o jogo de quem está com 1 milhão é outro. A voz do cara que está no 1 milhão é outro. Agora, se eu pegar um cara que está ali na média, se eu pegar referências de pessoas que estão no mesmo game que eu consigo ter uma visualização melhor de como eles criam, de como eles falam, de como eles ensinam. Então, escreve aí, papel, caneta, telefone, atividade. Selecione 3 referências e comece a estudar o movimento dessas referências. Né? Então, primeiro, você descobre quem você vai copiar e depois você vai descobrir o que você vai copiar. Primeiro você pega a pessoa, a referência, depois você conecta com o conteúdo. E por último eu coloquei que o Kobe Bryant, que também é um dos maiores jogadores de basquete, que papai do céu o tenha, ele admitiu que as suas jogadas em quadra, elas foram tiradas de vídeos de outros atletas. O que o cara fazia? O cara consumia vídeos de outros atletas para poder tirar as jogadas. Só que cada atleta tinha sua altura, sua envergadura. No basquete a gente sabe que isso conta muito. O que o cara fez? Adaptou aquela jogada para ele. Então, Kobe Bryant, gênio do basquete, deus do basquete, o que o cara fez? Copiou. O que o Dave Grohl fez lá no início? Um dos maiores bateristas, um dos maiores músicos da história. O que ele fez em um dos maiores hits radiofônicos da história da música mundial? Ele copiou. Primeiro e segundo capítulo, ele já é uma explosão de cabeça quando ele fala sobre isso. Sobre você ter um olhar clínico do que você vai roubar, do que é um bom roubo e do que é um mau roubo. Né? Não falei isso aqui porque ali tem muito bem detalhado o que é bom, o que é ruim. Então, porra, o que é ruim? Plágio, cara. Plágio é péssimo. Primeiro porque plágio é crime. Então você não pode pegar uma coisa ali que já existe e vou fazer 100% igual, porque isso é crime. Mas eu posso olhar para aquilo dali e visualizar como eu falaria sobre aquele conteúdo. Já fiz muito isso e faço e vou continuar fazendo. Hoje eu até copiei, até mandei mensagem pro Iago, que ele colocou primeiro aquele vídeo da Larissa Manoela no Burger King, eu falei assim, pô, irmão, acabei de copiar teu vídeo. Só que eu não peguei o que ele falou, eu peguei na minha linguagem. Ele falou sobre marketing de oportunidade e eu falei sobre outra parada. Mas a minha ideia veio de onde? Do vídeo dele que eu vi, pô. E eu postei hoje. E tu repostou e teve uma outra pessoa que me mandou também, pô, acabei de copiar teu vídeo. Eu falei, é isso, cara. Porra. Sacou? Galera, a gente vai fechando por aqui, tá? Pô, foi muito, muito, muito top. Só o primeiro, a gente tem semana que vem, dia 20, e na outra semana, que vai ser o nosso último, que é o dia 27, é véspera do meu aniversário. Então vou deixar o Pix para vocês mandarem dinheiro, tô zoando.
Mas, mas é o seguinte, eu estou formatando um método, tá? Uma metodologia muito baseada no Hobby como Artista, baseado na pirâmide de Maslow, que é uma teoria que eu sou muito fã. E eu criei uma ferramenta, tá? Então, nesse encontro do dia 27, eu vou estar apresentando para vocês, e quem tiver aqui, eu vou mandar o modelo para vocês, tá? Então, vamos lá, semana que vem, vamos estar todo mundo junto, que a gente vai falar sobre mais tópicos do livro. E no do dia 27, a gente vai fazer também essa mostragem dessa ferramenta. Beleza? Não esqueçam de anotar, tá? Todos os insights que vocês tiverem. Quem não terminou de ler o livro, vai ler. Pô, o livro é muito fácil. Eu tô lendo esse aqui, que é a outra edição, que eu também já vou trazer coisas sobre esse livro daqui. E eu já estou na página 100. E eu estou lendo em uma semana, porque é um livro muito fácil de ler. Muito gostosinho de ler. Tá bom, rapaziada? Um beijo para vocês, tá? Alguém quer dar o último parecer aí? Fiquem à vontade. Ninguém quer falar? Cri, cri, cri. Um beijo para você, Patrick. Só para aproveitar esse segundo capítulo, eu quero falar assim, que ele também fala da questão, bem resumido mesmo, que é o que a gente falou, mas ele fala da síndrome do impostor, né? Uhum. E muita gente tem, eu acho que isso que a gente falou é o oposto da síndrome do impostor, né? E como o Franciele falou, a questão é acreditar que a gente é capaz. Todo mundo é capaz, velho. Eu acho que quem tá aqui, diferente de outras pessoas que poderiam estar aqui e não estão, só tá provando que é capaz, entendeu? Porque muitas pessoas poderiam estar aqui, poderiam já ter entrado para o clube do livro, já poderia estar, né, querendo adquirir conhecimento para crescer, para se desenvolver, mas não estão, porque ou podem estar ocupados com outra coisa relevante ou não, ou podem, sei lá, estar fazendo qualquer coisa ou nada da vida, entendeu? Eu acho que tem muito disso, assim, da síndrome do impostor, não posso e tal, não quero, que todo mundo aqui falou um pouco, né? Eu acho que é muito importante essa questão de você acreditar e você não absorver essa coisa da síndrome do impostor e acreditar que é capaz de fazer o que tem que ser feito. Ponto. Acho que é isso. E é isso. Muito Valeu aí, top. Patrick. Valeu, galera. Foi muito, muito show mesmo. Obrigado aí. A próxima estarei aqui de novo. Muito top. Vou aproveitar e complementar rapidinho o Alan. É uma coisa bem interessante. Como eu trabalho com mulheres empreendedoras, e acontece muito, né? E acredito que não só com mulher, não só com quem empreende, né? Eu quero, principalmente na área do desenvolvimento pessoal. Foi um dos motivos pelo qual eu saí do nicho do desenvolvimento pessoal e foquei no nicho de empreendedorismo feminino. Mas eu aplico, né, essa parte também. Muitas querem, mas fazer o que tem que ser feito são poucas que fazem. Esse é a grande detalhe. Eu quero, mas eu quero que o Patrick lê para mim e me dá o resumo e me fala o livro inteiro e ainda faz o criativo ali para mim. Aí fica fácil demais, né? Então, não quer nem se dar o trabalho, né? Não quer nem se dar o trabalho. Então, esse tipo de pessoas estão se auto-sabotando e acham que não, eu vou ter sucesso. Mas por que eu não consigo? Mas não faz o que tem que ser feito. Até uma das coisas que eu uso no meu perfil, eu uso um martelo, que eu identifico, o meu martelo eu chamo como juíza. Tem um porquê por trás também, que trabalha a parte do quê? Quando um juiz bate o martelo, ele toma uma decisão. E quando toma uma decisão, você não pode mais voltar atrás. Então, seja você o juiz do seu negócio e da sua vida. Vai lá, bate o martelo e faz o que tem que ser feito. Fácil? Não é fácil. Empreender? Não é fácil. Se a gente falar que é fácil, a gente tá mentindo. Tem dias que é maravilhoso e tem dias que você olha assim, não, vou acordar, vou respirar fundo e vou fazer o que tem que ser feito. E é assim que a gente vai alcançar, né, onde cada um deseja, onde, como falou, né, sucesso é relativo, cada um tem, né, os seus valores, princípios e tudo mais, e aonde cada um vai chegar, né? E é degrau por degrau, não tem jeito. De cada vez. Né? Talvez lá, quando eu comecei, eu já visualizava que eu queria comunidade, falar com pessoas, porque eu também vim da música, então eu gosto disso, sabe? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de ter a galera junto, e tem gente que gosta de ficar no backstage e também tá tudo bem, tem gente que não gosta de aparecer e tá tudo bem, mas eu acho que a parte principal é isso, é você não se auto-sabotar, né? Você não se colocar como,
putz, não vai rolar, porque acho que eu não sou capaz, e eu quero tudo muito mastigado, eu quero tudo pronto aqui na minha mão de bandeja. E não é assim que a banda toca, né? É muito mais complexo, porém simples. Como já dizia Chorão, não tão complicado demais, mas nem tão simples assim. Diegão, manda um salve aí. Beleza, galera? Então, tem muitas coisas legais que a gente conversou aqui. A criatividade, ela não é... A galera da criatividade não é paga para trabalhar das 8 às 6. Então, a criatividade vem em qualquer momento. O Patrick comentou lá no começo que às vezes no banho você tem algum insight. Então, assim, como começar a fazer esse tipo de coisa, que é o que mais tem um bloqueio da galera que quer começar no digital, etc. Me ensinou muito essa parte do primeiro capítulo, o segundo, inclusive, também, mas o primeiro ele chama uma atenção para isso. Cara, você está autorizado. Não precisa ficar muito preso à perfeição, porque a gente é perfeccionista, a gente quer ter uma boa imagem. E até, inclusive, a ferramenta Enneagrama explica muito mais porque algumas pessoas se importam mais com a imagem, outras não, mas independente disso, acho que a gente quer transparecer uma imagem boa, mas, na verdade, não é muito isso que importa, é você fazer, porque no caminho, no processo, você vai mudar. No caminho, no processo, você vai descobrir quem você é. É o que ele fala no livro também, copie, 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 até você saber o que depois você vai copiar e não quem. Porque a identidade você já tem, já construiu. Então é legal você ter várias influências. Eu sou esse tipo de pessoa que busca várias coisas, eu gosto de várias coisas, eu me interesso, eu sou curioso, eu quero ler, eu quero entender, para ter uma formação de pensamento. Eu venho anos construindo minha identidade profissional e hoje eu tenho mais noção do que ela é. Antigamente eu não tinha, porque eu estava no processo. Hoje eu estou no final do processo, eu já estou definindo. Então é só ir, galera. Você não tem muito segredo, não. Só vai. Por etapas. E é isso, galera. Vambora, tá? Semana que vem a gente tem mais e tem mais coisas bem profundas, tá? Porque o capítulo 3, 4, 5 e até o 10, lógico que a gente vai fazer um resumo, porque não vai caber tudo aqui, mas é legal a gente colocar a nossa visão, né? Porque aqui a gente não está lendo um livro, né? O livro é atividade, cada um vai ler, cada um vai ter a sua visão, e aqui a gente está para compartilhar essas ideias, já é? Rapaziada, beijo para vocês, tá? Tamo junto. Obrigado pelo dia de hoje e até semana que vem. Valeu, valeu, valeu. Patrick, valeu, galera. Até mais.